Fala pessoal, na aula de hoje vamos entender um pouco mais sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, tá bom? Lembrando que o material está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá bom? Compartilha com um amigo seu e se inscreva no canal também para ajudar nosso projeto, tá bom? A DUDH, pessoal, ela foi criada em 1948, tá bom? Por que ela foi criada, pessoal? Aqui vocês têm que entender o seguinte: ela foi criada olhando diretamente para o seu contexto histórico. Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo se deparou com o legado de atrocidades incrédulas, pessoal. Tinha muita coisa que feria bastante os direitos humanos, ok? Como o genocídio, tinha a tortura, a escravidão, certo? Tudo isso acontecendo de forma massiva em todo o mundo. Diante desse cenário devastador, né, a humanidade percebeu a urgência de criar um documento universal, ou seja, todos os países têm que aderir, né, capaz de proteger a dignidade humana e evitar que tais barbaridades se repitam, certo? O fundamento aqui central da declaração, pessoal, que o fundamento dessa declaração é a premissa de que a dignidade é inerente a todos os seres humanos, sem exceção, ok? O grande objetivo por trás disso é pavimentar o caminho para a liberdade, a justiça e a paz mundial. Para que isso funcione na prática, o documento estabelece, né, um instrumento jurídico essencial, ou seja, um regime de direitos estruturado para servir de escudo e proteção contra qualquer forma de tirania e opressão. Ok? Vamos aqui falar sobre os primeiros artigos, né? O artigo 1º e 2º, falando aqui da igualdade e universidade, certo? O artigo 1º ele trata da liberdade e da igualdade, estabelecendo que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Por sermos dotados de razão e consciência, a orientação é que devemos agir uns com os outros em espírito de fraternidade, ok? Isso que diz o artigo 1º. Já o artigo 2º consolida o princípio da não discriminação, determinando que os direitos humanos se aplicam absolutamente a todas as pessoas, sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem ou fortuna, certo? Tudo isso é a não discriminação. Todas as pessoas são tratadas de maneira igual, ok? Sem nenhum tipo de discriminação. E aqui vai uma dica crucial para quem está estudando para concurso. Olha só, as bancas elas acostumam cobrar os conceitos com frequência, né? Tipo, o conceito do artigo primeiro, de igualdade, fraternidade, né? Dignidade da pessoa humana, tudo isso está no artigo 1º, né, os princípios da universalidade. E no artigo 2º, positiva o total fomento, né, ao princípio da não discriminação. Não esqueçam dessas palavras-chave, tá bom? Não discriminação, liberdade, igualdade e fraternidade, no artigo 1º, certo? São muito cobrados esses pontos em provas, ok? Partindo aqui para o artigo 3º a 11, que trata dos direitos civis e liberdades fundamentais, o artigo 3º ele fala basicamente, pessoal, que o direito é garantido o direito à vida, né, à liberdade e à segurança pessoal, funcionando assim como base indispensável para todos os outros direitos que vêm a seguir, certo? O artigo 3º garante o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal e funciona como base, né, para todos os outros. Já nos artigos 4º e 5º trazia a proibição absoluta, ok? O que significa que não admite sem exceção, certo? Não admite exceções, né? O artigo 4 proíbe totalmente a escravidão e a servidão, enquanto que o artigo 5º determina que ninguém será submetido a tortura ou tratamentos cruéis e degradantes, ok? Não esqueça do artigo 4º e do artigo 5º, cai demais e também prova, certo? Do artigo 6º a 11, o foco aqui muda para as garantias jurídicas fundamentais, ok? 6º a 11, garantias jurídicas fundamentais. O foco muda aqui e agora a estrutura é dividida, né, em um processo legal, ok? Elas asseguram aqui o reconhecimento da personalidade jurídica, a igualdade perante a lei, certo? O direito a um recurso judicial efetivo, né? A vedação absoluta à prisão arbitrária, que é arbitrária sem um devido julgamento, ok? E, e o direito a um julgamento justo por um tribunal independente e com presunção de inocência até que se prove o contrário, certo?
qualquer cidadão que vai ser julgado, a presunção, né, é de inocência, certo? Nunca a pessoa vai com aquele lá culpa, né, por júri. É presunção que ele é inocente. Ele tem que mostrar provas, a pessoa tem que mostrar provas que aquele rapaz ou mulher é culpado, ok? Para visualizar isso na prática, pense em dois cenários comuns. Se um cidadão for preso sem uma ordem judicial ou justificativa legal válida, ele será ele está sofrendo uma violação direta ao artigo 9º, né? E se um acusado for condenado sem que lhe dê, né, a chance real de se defender, o artigo 11 aqui foi completamente desrespeitado, tudo bem? Vamos avançar aqui no nosso estudo, tratando aqui dos artigos 12 ao 17º. Ao todo, a DUDH tem 30 artigos, tá certo? Todos focando nos direitos humanos, ok? É, primeiro eu vou apresentar aqui os artigos, né, do 12 ao 17º. O artigo 12 trata da privacidade, né? No caso aqui, a honra protegida contra intromissões arbitrárias, certo? O artigo 13 aqui trata da liberdade de circulação, né? E também a liberdade também da pessoa ter o direito de ir e vir, né? E de retornar à sua residência, ao país. O artigo 14 trata do direito ao asilo, né? Em caso de perseguição. Tem um asilo, até no Brasil tem um asilo político, ok? No artigo 15, trata do direito à nacionalidade, também é vedada a privação arbitrária. No artigo 16, é o direito ao casamento, né, e a livre e igualitário, que é livre, né, e igualitário o pleno consentimento, ok? E o artigo 17 trata do direito à propriedade individual ou coletiva, certo? Os destaques aqui vão para os artigos 14, 15, 16 e 17, que cai bastante em prova, né? O artigo 14 garante aqui o direito de procurar e gozar sobre o asilo, né, a outros países para fugir de perseguições, certo? Isso acontece muito quando o país está em guerra, né? Aí vem basicamente para outro país. O Brasil também já foi um asilo político, né? Onde a pessoa estava sendo perseguida e encontrou refúgio aqui no país. Logo depois temos aqui o artigo 15, que protege o direito à nacionalidade, determinando que, de forma clara, que ninguém pode ser privado dela, né, de maneira arbitrária. Já o 16 regula o direito ao casamento, né, e à construção da família, impondo uma condição essencial, ele exige a obrigatoriedade e o livre e pleno consentimento de ambos os cônjuges. Por fim, o artigo 17 assegura o direito à propriedade e o detalhe técnico que você precisa lembrar na prova é que o direito se estende tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas, ok? A empresa também tem essa parte aí do direito à propriedade, ok? Vamos agora falar dos artigos 18 ao 21, tratando aqui da liberdade de expressão e participação política, certo? O artigo 18, pessoal, ele trata aqui, abre esse grupo tratando aqui da liberdade de pensamento, né? Que tem que ter uma liberdade de pensamento, da consciência, da parte religiosa, né? Porque tem várias religiões, inclusive do Brasil, tem essa liberdade de pensamento, né? O ponto alto aqui é que esse direito assegura tanto a escolha de ter ou não ter uma crença, né? Quanto a liberdade de mudar de religião, além de garantir que você possa manifestá-la de forma pública ou privada, seja pelo culto ou pelo ensino, ok? Já os artigos 19, ele ensina aqui, ele consolida, né, a liberdade de opinião e expressão. Ele garante que todo indivíduo passa a ter suas próprias opiniões sem sofrer interferências, ok? E mais do que isso, ele oferece que o direito de procurar, receber ou espalhar informações e ideias por qualquer meio de comunicação, independentemente das fronteiras territoriais. Lembrando que isso aqui faz muito tempo que foi escrito, né? E hoje, com o advento da internet, isso ficou cada vez mais evidenciado, ok? Já o artigo 20 aborda a liberdade de reunião e associação, desde que sejam estritamente pacíficas, certo? Não é aquela reunião para fazer uma guerra, ok? Mas fique também atentos a uma pegadinha clássica de prova, ok? Ninguém, sob hipótese alguma, pode ser obrigado a fazer parte da associação, certo? Para fechar, temos aqui o artigo 21, que coroa o bloco estabelecendo o direito de participação política, né? O artigo 21 é participação política, que justamente aqui o texto deixa claro que pode acontecer de forma direta ou por meio de representantes livremente escolhidos, certo? Aqui no caso a política, né? E também a vontade do povo é o verdadeiro fundamento da autoridade pública, né? Essa vontade ela também deve se manifestar periodicamente, ok?
através de eleições livres e legítimas. Tudo bem? Entramos agora na esfera dos direitos econômicos, sociais e culturais, englobando aqui o artigo 22 ao 27. Esse bloco aqui começa falando do mundo do trabalho, certo? Especificamente aqui nos artigos 23 e 24. Eles asseguram a toda pessoa o direito ao trabalho digno, ao princípio também da igualdade salarial, ou seja, salário igual para o trabalho igual, okay? Não discriminando homens e mulheres na mesma tarefa, tudo bem? A livre constituição dos sindicatos para proteger seus interesses, ok? Interesse no caso do trabalhador, além do direito ao repouso, ao lazer e às férias periódicas pagas. Tudo bem? Na sequência, temos aqui o artigo 25, que cuida da saúde e do bem-estar, garantindo que todos tenham um nível de vida suficiente para assegurar a saúde de sua família, o que envolve o acesso à alimentação, vestuário, habitação, assistência médica, além de estabelecer uma proteção especial à maternidade e à infância. Por fim, o artigo 26 e 27 aborda a educação e a cultura, garantindo o direito à participação na vida cultural da comunidade e a proteção das produções artísticas e científicas. E aqui, muita atenção ao artigo 26, que é um alvo frequente de pegadinhas de concurso. Ele determina expressamente que o ensino elementar ele deve ser gratuito e obrigatório e que o acesso ao ensino superior deve ser baseado estritamente no mérito, né? E um detalhe crucial é que os pais ele têm prioridade absoluta na escolha do tipo de educação que será dada a seus filhos. Tudo bem? Chegamos aqui aos artigos 28 ao 30, que fala da ordem social, dos deveres e limites. Tudo bem? Aqui o artigo 28, ele trata aqui, pessoal, o documento ele também faz uma mensagem crucial e central e que os direitos eles não exigem no vácuo, tá, pessoal? Eles não existem no vácuo para que eles funcionem, existe uma ordem social justa. O cumprimento dos deveres perante a comunidade é uma proteção absoluta contra a própria destruição, ok? E para quem está estudando para concurso, olha só, existem dois pontos muito cobrados em prova. O primeiro está no parágrafo 2º do artigo 29, que trata dos limites dos direitos. Ela estabelece que os direitos humanos não são absolutos e que eles e ter as limitações, né? Eles são válidas só se forem criadas por lei, ok? Com o objetivo exclusivo de respeitar os direitos alheios e garantir o bem-estar de uma sociedade democrática, ok? Tem a lei dos limites, ok? Quando o direito começa, né? Quando, a partir de um direito que agora a outra pessoa também tem, certo? Tem determinadas leis que não deixa esse direito ser absoluto, ok? Segundo ponto é que o artigo 30, conhecido no mundo jurídico como a cláusula de antidestruição, ele determina de forma categórica que nenhuma disposições da declaração pode ser interpretada ou utilizada por um Estado, grupo ou indivíduo para praticar atos que visem destruir os próprios direitos e liberdades por ela proclamadas, certo? Então aqui também tem essa parte aqui de não pode destruir o que já foi construído, ok? E o documento se blinda para garantir a sua própria sobrevivência e eficácia, certo, pessoal? Olha só, não esqueça do artigo 28, né? Que é o direito a uma ordem social e internacional justa, os deveres individuais e as limitações legais, certo? Tem algumas limitações no direito aqui, às vezes não são absolutas, tem algumas coisas que são absolutas, por exemplo, escravidão não pode, certo? E os artigos finais, eles trazem esse equilíbrio, né? De uma ordem justa e dos deveres permanentes à comunidade e a proteção contra a própria destruição dos direitos já assegurados, né? Pela DUDH, certo? E aqui o resumo visual, né, para você que está estudando para a prova, os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Na parte 1 aqui tem a igualdade, fraternidade e não discriminação, né, os artigos 1 e 2. Do artigo 3 a 11 tem a vida, a liberdade, a segurança, vedação à tortura, julgamento justo, presunção de inocência, certo? Tudo que a gente já trabalhou na aula. A categoria 3 tem dos direitos pessoais, né? Privacidade, a circulação, que a pessoa é livre para ir e vir, né? Da sua residência, o asilo político, né? Para a pessoa que está sofrendo perseguição no país, nacionalidade, né? Casamento, propriedade, e também temos aqui os direitos de liberdades públicas, o livre pensamento, a liberdade de expressão, a reunião, né? Tem que ser pacífica, lembrando, né? Participação política por meio de votação também,
E temos os direitos sociais, que é a de seguridade social, o trabalho, o repouso, né, aos finais de semana, saúde, educação, cultura, certo? E por fim aqui, a garantia da ordem, a ordem social, os deveres e as cláusulas de antidestruição, que os direitos adquiridos não podem ser destruídos, ok? E aqui é um resumo rápido dos 30 artigos para você estudar a sua prova, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos aqui resolver algumas questões para ver como é que esse assunto é cobrado em provas de concursos, tudo bem? Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo, tá bom? Vamos agora resolver algumas questõezinhas para fixar esse conteúdo. Lembrando que o material está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Só vamos agora resolver questões aqui da DUDH, tá bom? Que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Questão número 1 diz o seguinte: o governador de uma província fictícia decide abolir todas as aulas de direitos humanos na escola pública, alegando que o orçamento deve focar apenas em disciplinas técnicas. Segundo o preâmbulo da DUDH, essa medida é correta? Não, só incorreta, tá? É incorreta. A letra A está errada. Letra B, incorreta, pois a DUDH proclama que todos os indivíduos e órgãos da sociedade devem esforçar pelo ensino e pela educação, por desenvolver respeito a esses direitos, exatamente, tem que ter respeito aos direitos humanos. Lembrando que a DUDH foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, não estava em colapso todo mundo, tá bom? Letra B é o nosso gabarito da primeira questão, certo? A D está errada por quê? Está incorreta também, mas apenas para abolir, não é apenas não, ok? Deixa errado aqui, é o limite aqui que dá de dizer só apenas, certo? Apenas a abolição gerasse uma revolta. Errado, pessoal. A tá mais, a B na verdade tá mais correta e é o nosso gabarito da primeira questão, tudo bem? Segunda questão. Durante uma crise sanitária, o governo do país Alfa decide que cidadãos com maior nível de escolaridade terão prioridade de dignidade e direitos civis sobre os demais. Diante do artigo 1º da DUDH, essa conduta é legítima? Ilícita? Pessoal, não é legítima, tá, pessoal? É ilícita, ok? É legítima, pois a razão da consciência... Não vou nem ler porque não é legítima, tá bom? É ilícita, certo? É ilícita. Ou é a B ou é a D, certo? É ilícita, certo? Ilícita, vamos ver por quê. Porque todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, devendo agir em espírito de fraternidade. Correto, tá de acordo com a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Então, letra B de novo, é o nosso gabarito da segunda questão, certo? Vamos para a terceira questão. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual é o gabarito da questão número 3. Marta nasceu em um território sob regime de tutela internacional e teve seu pedido de proteção de direitos negado por uma agência internacional sobre o argumento de que sua terra natal não é um país independente. Essa negativa viola o artigo 2º da DUDH. Será que viola essa alternativa? Essa negativa viola o artigo 2º da DUDH, sim ou não? Não, pois os direitos da DUDH aplicam exclusivamente aos cidadãos e estados soberanos e totalmente independentes. Letra B. Sim, porque o artigo 2º proíbe qualquer discriminação fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou território da pessoa. Letra C diz que não, visto que os territórios sob tutela possuem legislação, na verdade, própria e não se subordina aos direitos universais. Letra D diz que sim, mas apenas se Marta comprovar que possui fortuna ou origem racial elevada no território tutelado. E, por fim, a letra E diz que não, pois a DUDH permite distinção baseada na opinião política do governo que administra a tutela. E aí, pessoal, qual é o gabarito da terceira? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, né? Compartilha, lembrando que esse material tem muito mais do que 3 questões, tá? Tem mais de 14, vamos ver, tem umas 20 questões, tá? Para vocês treinarem. Tá na descrição do vídeo, se você quiser adquirir, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento aqui pela aula e até o próximo vídeo, pessoal.